Farley, qual que é a maior heresia pregada nos dias de hoje pra você? Caramba, mano, que pergunta. Nossa, Os caras são sentiu aqui? criativos para fazer heresia, né? Mas eu acho que o maior risco para a igreja hoje, cara, é justamente a hipergraça. Ela é a maior ameaça. Por vamos falar quê, assim. cara? Quando você olha o quadro da igreja nos últimos dias, vamos pegar o Apocalipse e vamos pegar as cartas de Paulo. Eu sei que a gente acredita num grande avivamento, um grande derramamento do Espírito nos últimos dias, mas, cara, quando você olha toda a história, quando você olha a Bíblia e você olha a história dos avivamentos, sempre foi sobre um remanescente. Isso nunca tocou todo mundo. Pô, mas a segunda pregação de Pedro alcançou 5.000 pessoas. Mas, cara, eram milhares de judeus ali. Então, sempre é um remanescente. Então, eu acredito num grande avivamento, um grande derramamento nos últimos dias, mas o quadro da igreja dos últimos dias, ele não é um quadro de avivamento. Ele é um quadro de apostasia, cara. Então, quando você vê Paulo falando para Timóteo, Paulo estava preso numa prisão em Roma, na prisão amertina, que era um buraco, cara, sabendo que ia ser morto, tanto que ele só sai de lá para ser decapitado. Provavelmente ele nunca chegou a encontrar Timóteo de volta. Então, ele está falando de toda a desgraça, que ele foi preso, que Onesíforo teve que ir reanimá-lo, que ele teve a sua defesa e ninguém apareceu para ele. Está pondo um quadro de desgraça. E daí chega uma hora que ele fala assim, você acha que o pau está fechando? Ele diz assim, pois nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Nossa. Então ele diz, cara, vai piorar. E aí o que ele fala? Ele fala do amor esfriar, de se desviar da sã doutrina. Então a real é que o quadro da igreja dos últimos dias, ela não é de uma igreja avivada, mas é de uma igreja apóstata. Cara, na minha humilde opinião, não tem nada que prepare melhor a igreja para a apostasia do que a hipergraça. Sabe por quê? Porque a condição, cara, para o cara mudar de vida é o arrependimento. E já não se fala mais. Cara, por quê? Porque o que é uma conversão? A gente usa essa expressão conversão. Cara, conversão é assim, eu estou indo para uma rota, para um destino, para um alvo, e aí, de repente, algo é tão chocante para mim que eu dou uma volta de 180 graus. E eu faço o caminho totalmente contrário. Né? Então, e para que uma conversão aconteça, precisa ter um choque, uma transformação, um arrependimento. A hipergraça leva o cara a viver uma vida desgraçada, mergulhado no pecado e que ele acha que está certo. Cara, qual é a salvação e a solução para esse cara? Então o cara está com a vida toda arrebentada, traindo a esposa, todo zoado. Você fala, cara, você precisa se arrepender, consertar a sua vida. Não, cara, Deus me ama. Já ouvi isso. Não, cara, não preciso pedir perdão para minha esposa, cara. Pedir perdão para Deus. E, cara, tá tudo certo. Deus me perdoa, porque Deus é amor, porque você é religioso, você faltou a palavra agora. Esqueci. Conservador. Puxa, esqueci, cara, a palavra. Faltou. Então, é a pior condição, porque esse cara não se arrepende, cara. Sim. Né? Então, se esse cara não abre os olhos dele para falar, cara, tá tudo errado, eu preciso mudar a minha vida. Cara, não tem... E é o lugar que o diabo quer esse cara. O cara tá dentro da igreja, cumprindo alguns protocolos, com a vida totalmente ferrada, achando que está em Deus, cara, não precisa fazer isso, não, é só deixar esse cara seguir o destino dele. Exato. E eu vejo, assim, a igreja mergulhando nisso. Eu lembro que, cara, eu imagino que isso tenha sido em 2006, mais ou menos. Eu fui numa livraria evangélica e eu lembro que um amigo meu era gerente. Eu falei assim, cara, me diz o que mais vende aqui hoje. Ele falou, cara, nesse momento tá fácil. O livro que eu mais vendo é esse aqui. E ele pegou o Evangelho Maltrapilho do Brennan Manning. E eu lembro que eu falei, vou levar esse livro, quero ler. E, cara, eu vou te dizer, o Brennan Manning escreve muito bem. Eu chorei lendo o livro do cara. Sim. Mas quando eu terminei, eu falei, cara, isso aqui é perigoso. Porque é só o amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus te ama, você tem que confiar no amor de Deus, porque é o amor de Deus. Eu falei, o cara não mostra nenhuma vez o outro lado da moeda, cara. Sobre eu amar a Deus, sobre eu me comprometer com Ele. E eu lembro que eu voltei para a livraria evangélica, eu mostrei para o meu amigo e falei, cara, essa mensagem aqui vai varrer a igreja nos próximos anos.
Isso aqui é um veneno, cara. Isso aqui vai se espalhar de um jeito. Eu achei que você ia falar do Joseph Prince. É que o Joseph Prince veio depois, né, cara? Então o Joseph Ele foi o Prince... escândalo da graça? Não. É, o escândalo da graça. Ele é o papa da hipergraça, né? Então... E, cara, é um cara que escreve bem, que constrói bem e fala muitas verdades. Agora, esse que é o risco, né? De caras como o Caio Fábio, por exemplo. Que é um cara que fala muitas verdades e no meio, cara, ele coloca o desvio doutrinário. E o cara engole tudo com farinha, né? Porque nós temos uns amigos aí que falam muita besteira, né, cara? E é tão ruim que você vê fácil. Né? Não dá. Agora, pra mim, o cara... É mais amigo teu do que meu. Mas... o cara... Olha aí, ó. Não é meu colega. O cara tira o corpo. A cara do Farley foi muito boa. Não, conhecido. Eu trombei um dia, assim, na conferência do corredor. Na verdade, nem amigo não era mesmo. Mas é tanta bobagem que fica fácil. Eu até brinco, né, cara? Não se fazem mais hereges como antigamente, né? Porque cara, os caras eram bons, cara. Não, era construído. Te dava até deixa eu pesquisar. Cara, tá errado, mas eu não sei direito onde, né? Vou ter que gastar uns dias estudando aqui. Tá errado, mas eu não sei o que é. Agora tá muito fácil. Mas cara, isso a igreja abraça isso muito fácil, né? E eu lembro que um dia eu preguei uma mensagem, cara, na igreja, estava cheio. É uma mensagem chamada pelos meus frutos me conhecerei, que fala de você olhar seus frutos e descobrir quem você é. E, cara, eu regaço a hipergraça nisso também. Falo de pecado. Aí os amigos meus me falaram que diz que no meio da pregação levantou umas senhoras, cara, e saíram braba, batendo o pé. E ele ouviu a conversa delas. A gente vem para a igreja para se sentir bem e daí fica ouvindo essas coisas só para se sentir mal. Não vou mais vir aqui. Mas olha o conceito. Não, eu vou para a igreja para me sentir bem. O Luiz Hermínio que fala, né, que a boa mensagem não é aquela que você sai feliz com o pregador, mas aquela que você sai triste com você mesmo. E esse é o poder que a palavra tem de te confrontar, de te alinhar, de te transformar. Agora, quem quer isso, né, cara? Mano, eu puxei Joseph Prince aqui. Aí tem um livro aqui dele já de cara, assim, A Revolução da Graça. Olha aí embaixo. Experimente o poder de viver livre da derrota. Cara, e tem até algo que nos entristeceu nesse tempo recente por causa de uma grande igreja de referência no mundo todo que tem surgido muitas coisas a respeito, documentário e tudo mais, e deixa a gente triste, cara, porque tudo que a gente vê aponta que os caras realmente abraçaram essa teologia, abraçaram essa causa dessa doutrina. Se é de quem eu penso que você está falando, é uma igreja que abraçou a doutrina do Joseph Prince. E, cara, eu vou te dizer, você vai dar fruto de acordo com a sua doutrina. Exato. A sua doutrina, cara, porque ela é o prisma pelo qual você enxerga, cara. Ela vai frutificar de acordo com a doutrina que você acredita, né? Então, não tem como você, cara, ensinar que na verdade, Deus te ama, cara. E o que você fizer não importa para Deus, que é o que o Brennan Manning ensinava, por exemplo. Cara, quando você olha para a história dele, primeiro que até onde eu sei ele nunca foi protestante, né? Ele era um sacerdote católico, né? Aí ele deixou a batina para casar. Cara, foi e voltou no alcoolismo a vida inteira, sei lá quantas vezes. Deixa bem claro isso nos livros, né? Então, eu vi um vídeo dele que ele tá pregando no lugar e ele fala assim: olha, eu estou convencido de que quando eu estiver diante de Deus, a única coisa que Deus vai querer saber de mim é se eu confiei no amor dele. O resto não interessa. Caramba! Cara, com certeza tem isso na internet ainda. Cara, quando você tem uma doutrina dessa, cara, que tipo de fruto você vai dar? Tipo, não importa para Deus. Deus não está nem aí, né? Agora, cara, como isso mexe com o amor de Deus, inclusive. Porque... Vamos pensar pelo outro lado. Não, Deus me ama, então ele perdoa toda a presepada que eu faço com a minha esposa, traindo ela. Cara, mas e o lado da esposa? Que Deus de amor e justiça é esse que o marido pode fazer o que quiser e Deus não se importa com a justiça? Vamos pensar assim, cara, eu sou pai de 2 meninas. Eu amo minhas filhas. E se alguém vier abusar delas, eu vou falar, não faça isso. Mas se você fizer, tá tudo bem também. Eu vou te perdoar.
Cara, que amor é esse? Que não É o defende. amor só por quem abusou e o amor por quem é abusado. Então, o amor de Deus, ele é completo, cara. A justiça de Deus, ela é uma das faces do amor de Deus. O fato de Deus amar implica necessariamente em Deus ser justo também. Agora, você começa a perder todos os parâmetros, né? Então, tipo, poxa, você arrebentou o cara lá que baixou em outro menino na sua igreja. Cara, mas não é só ele que eu tenho que amar. Eu tenho que amar quem foi assediado. Sim. Eu tenho que amar quem está exposto ali. Então, é uma conta meio besta, né, cara? Meio religiosa. E eu acho muito interessante, cara, porque você fala tanto... As pessoas tentam pregar um Jesus que só amou. Cara, mas vai lá para as cartas, para as igrejas da Ásia, a partir de Apocalipse 2, falando de Jezabel. Deus fala para o anjo da igreja, eu tenho contra você, que você tolera a mulher chamada Jezabel. Cara, olha que pesado, Jesus falando, eu estou contra você, porque você tolerou. O que ele está dizendo? Você viu que tinha pecado e você deixou. Ele está dizendo, ela está assediando as pessoas, ela se desprofetiza, ela ensina falsas doutrinas e enreda essas pessoas sexualmente. E aí Jesus diz, eu estou contra vocês. E ele ainda diz assim, eu dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas porque se não se arrependeu do seu pecado, agora eu vou ferir ela, eu vou matar seus filhos, eu vou trazer grande aflição para aqueles que se prostituíram com ela. Cara, esse é Jesus. Agora não, Jesus só amou. Mas, cara, o amor, ele fala de proteção, de cuidado. Então, como que eu amo a igreja? Eu não zelo por ela de proteger do lobo, cara. Então, é muito simplista, às vezes, o pensamento e você não vê o desdobramento, né? Então, eu vejo, cara, principalmente Paulo, que traz a doutrina da igreja, e como ele coloca essa posição dos presbíteros de guardar a casa. Quando você olha no Antigo Testamento, os anciãos, né, eram aqueles que sentavam nas portas da cidade de refúgio, é eles que deixavam as pessoas entrar ou não. O assassino, você lembra disso, que fala da cidade de refúgio, que fala do assassino, né, aquele que matou de propósito ou Sim. matou sem querer, mas o ancião era o cara que ficava na porta. E se o cara entrasse, ele fosse julgado e considerado um assassino, ou seja, aquele voluntário que fez o mal, cara, era o ancião que colocava para fora. No Novo Testamento, o pastor ali vai ser chamado de presbítero. O presbíteros no grego é o ancião, é o mesmo papel. Então você zela pela casa, e esse zelo fala de amor. E o zelo, às vezes, é tirar alguém da comunhão. Depois Paulo vai falar assim, ele fala, olha, eu já falei por carta que vocês devem expulsar fulano de tal do meio de vocês. Ele está falando de alguém que se relacionou sexualmente com a mulher do pai, não a mãe, com certeza uma madrasta. Ele diz, quando vocês estiverem juntos, façam como se eu estiver aí e expulsem do meio de vocês essa pessoa. E ele diz, eu já entreguei o corpo dele para Satanás, para que de alguma forma talvez o espírito seja salvo. O que ele quer dizer, cara? Alexandre lá. O mais alto nível de repreensão é a quebra de comunhão. Mas até a quebra de comunhão tem como objetivo fazer a ficha cair para o cara. O que Paulo está dizendo? Vamos tirar esse cara da comunhão, vamos tirar a cobertura. Porque quando o diabo tocar ele, talvez ele encontre um lugar de arrependimento e mesmo arrebentado, ele encontre um lugar de salvação. Agora, quando a gente pega o cara que está com a vida toda errada, dentro da igreja, vivendo como ímpio, e se trata esse cara como se tivesse tudo bem, esse cara não encontra lugar de arrependimento. Uhum. Então é muito sério isso, cara. A galera tá no deliberado, né? Então, são muitos erros, né? Cara, uma coisa que eu vejo todos esses anos que me entristece muito o meu coração, principalmente quando a gente vê um período de muitos pastores caindo em adultério, principalmente, né? Cara, como que a gente entende que trata isso? Paulo coloca tanto para Timóteo como para Tito as características que um presbítero deve ter. Então, ele fala de 15 características explícitas e uma implícita, certo? Então, ele está dizendo assim,
Timóteo e Tito, quando vocês forem estabelecer um presbítero, vocês precisam observar todas essas características. Uma delas é ser marido de uma só mulher. Então, se o cara é presbítero, ele está dizendo, eu cumpro esse pré-requisito. Quando esse cara cai em adultério, cara, ele deixou de ser qualificado. Então, ele precisa ser afastado para ser tratado. Eu lembro de uma situação assim, de um pastor que foi afastado e, cara, indeterminadamente. E era um cara muito querido pela igreja. Ele foi publicamente, confessou seu pecado, falou, adulterei, eu traí minha esposa, né? Por quê? Porque a gente entende que o cara ele tem que pedir perdão no nível de influência que ele exerce, né? Então, a gente dá um exemplo assim. Eu tenho um jovem lá na igreja, ele não mora com os pais, ou seja, não está debaixo da tutela, e ele não tem função nenhuma na igreja. Cara, ele caiu em algum pecado, ele confessa para Deus e confessa para a liderança. O cara é um líder de célula, ele não pecou, cara, só com essa pessoa que ele caiu. Ele pecou contra a igreja. Ele vai confessar para quem se colocou debaixo da autoridade dele. Cara, ele é um pastor, ele não pecou, ele pecou contra a esposa, ele pecou contra os filhos, ele pecou contra a igreja. E o processo de restauração é pedir perdão para todo mundo. Eu falei, não existe adultério sem confissão pública para a esposa que seja perdoado. Por quê? Porque se você sai aqui e você dá um soco na cara do seu vizinho, você não pode vir para Deus só e falar, Deus me perdoa, está tudo resolvido. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que pedir perdão contra quem você pecou. Cara, é a mesma coisa. Então, você tem que pedir perdão para a igreja que você feriu. Você pecou contra a igreja, você pecou contra a esposa, você pecou contra os filhos. A confissão de perdão é a confissão de cura. Né? Exatamente. Então, cara, aí teve um pastor assim, confessou publicamente diante da igreja, tudo certinho. E esse cara ficou no banco. Um dia, uma irmãzinha que gostava muito do pastor chegou assim e falou assim, eu quero entender uma coisa, por que vocês estão castigando o pastor? Assim, como assim castigando? Por que você acha que a gente está castigando ele? Ele já não confessou? Confessou. Vocês não acreditam que ele se arrependeu? Não, a gente acredita que ele se arrependeu. Vocês já não perdoaram ele? Claro que perdoamos ele. Então, peraí. Então, se ele confessou, ele se arrependeu, ele pediu perdão, a gente perdoou, por que ele não pode mais... Por que ele não pode exercer o ministério? Eu falei, não, você está confundindo as coisas. Ele não está exercendo o ministério, não é por falta de perdão. É porque ele comprometeu o testemunho. Para ele entrar numa posição de presbítero, ele tinha que ter o testemunho de ser o marido de uma só mulher. Ele não tem mais isso. O testemunho foi comprometido. Então, para ele entrar nesse lugar de volta, o testemunho precisa ser reconstruído. Agora, quanto tempo que leva para restaurar esse testemunho? Cara, isso é restaurado diante da igreja, não é diante da liderança. Com o tempo, a igreja vai voltar a falar, esse cara é um homem de Deus, ele é o marido de uma só mulher. O dia que o testemunho for restaurado, eu entendo que ele pode voltar a exercer o ministério. E, cara, sinceramente, isso é uma coisa de anos, né? Então, isso é uma coisa, cara, eu já vi acontecer algumas vezes, né? A comunidade de alcance trata isso de forma muito séria, cara, irrepreensível. Agora, e se nesse caso a família buscar uma outra igreja? Porque aí ele vai chegar lá uma página em branco, né? A outra igreja pode não saber que ele teve esse problema de adultério. Agora, cara, você tem que ser tratado, eu entendo, em primeiro lugar, aonde você feriu, né? E outra coisa, mesmo que ele fosse para outro lugar, teria um processo, se essa igreja lá for séria, primeiro ela vai querer saber a história dele e ele vai ter que construir um testemunho. Então, por exemplo, cara, lá eu tenho hoje lá na Cornerstone vários pastores sentados lá. O que eu falo para esse cara? Eu falo, cara, você era pastor lá daquele rebanho. Aqui você precisa construir. Por quê? Porque o ministério pastoral ele não é um título, ele é uma função que vem de um reconhecimento. Né? Então, quando você olha, por exemplo, as exigências de Paulo para Timóteo e para Tito, cara, 14, 15 delas falam de um testemunho. Uma vai falar de uma habilidade que é ser apto para ensinar. Eu não estou desmerecendo ser apto para ensinar, mas todas as outras coisas falam de um testemunho. Isso vai levar a gente a questionar também, né, cara, o seminário que forma pastores e não teólogos, né, cara? Porque você
fica 5 anos, às vezes, trabalhando o cara no apto para ensinar e você não trabalha, às vezes, o caráter, o serviço, né? Então, cara, qualquer igreja séria eu entendo que vai entender esse processo que o ministério pastoral é o reconhecimento firmado no testemunho. Muito bom.